Olá, eu sou a Bárbara, sou acadêmica de medicina do Centro Universitário de Patos de Minas, a Unipam. Estou no quarto período e, junto com a doutora Rúbia Carla, que é médica e docente, né, do curso de medicina do Centro Universitário de Patos de Minas também, nós desenvolvemos, né, um trabalho acerca do título Declínio Cognitivo em Pacientes Portadores de Diabetes mellitus de tipo 2. Então, como introdução deste trabalho, nós precisamos lembrar, né, que o diabetes mellitus, né, é uma doença que aumenta a sua incidência, né, e a sua prevalência ano após ano, né, e se estima que em 2030 haverá cerca de 438 milhões de diabéticos, né, e a gente sabe da alta incidência, né, de complicações microvasculares, né, e macrovasculares relacionadas, né, ao diabetes mellitus de tipo 2, principalmente, desde doenças cardiovasculares, né, até retinopatias. Porém, algo que não é muito discutido, né, e que existe uma boa evidência, é a associação entre o diabetes mellitus e o déficit cognitivo, né, nesses pacientes. Então, o nosso objetivo, né, desse estudo é justamente evidenciar, né, o que a literatura traz para a gente sobre essas evidências, e a gente fez isso por meio de uma pesquisa do tipo revisão narrativa de literatura, né, a fim de que a gente possa responder esse questionamento, e nós fizemos isso, né, por meio da busca aí nessas bases de dados que estão elucidadas nos slides, com os descritores, né, diabetes mellitus tipo 2, demência, fisiopatologia. E aí, como resultados, né, o que a gente encontrou? Há uma associação, né, tanto em modelos animais quanto em humanos, que demonstram um aumento, né, da incidência de déficit cognitivo, tanto na DM1 como na DM2, né? Mas as chances de um paciente com DM2 de desenvolver uma demência é 50% maior quando comparada aos pacientes sem a doença, né? E lembrando que existe um grande espectro, né? Dentro do déficit cognitivo, que vai desde o déficit cognitivo leve, né, quando o paciente ele ainda não tem prejuízos, né, para atividade de vida diária ali, até a própria demência, né, que é quando esse paciente começa a ter um déficit cognitivo global e ele é incapaz de realizar suas atividades básicas de vida, né? E as duas formas mais comuns de demência são justamente a doença de Alzheimer e a demência vascular. E ambas, né, são decorrentes, né, tem como fator de risco o próprio diabetes mellitus tipo 2, né? E como que isso acontece? A disfunção do receptor da insulina, ele parece ser um mecanismo causador, né, do déficit cognitivo nesses pacientes, porque em pacientes saudáveis, a sinalização insulínica a nível do sistema nervoso central melhora a memória, né, ao facilitar aquela plasticidade sináptica, né, hipocampal, e ao regular a concentração dos neurotransmissores, né, que são fundamentais para a memória, como a acetilcolina, e a insulina também regula a atividade mitocondrial cerebral. Então, foi observado, né, que os diabéticos, eles possuem um hipometabolismo cortical, né, provavelmente em função da dificuldade em obter glicose, né, e do dano à atividade mitocondrial mesmo, né. E além disso, né, na DM2 há uma maior expressão das citocinas inflamatórias, né, que causam dano cerebral, né? Então, apesar da insulina ter uma vital importância na manutenção da função cerebral, ela não previne o declínio cognitivo com o seu uso, né? E os benefícios são vistos apenas em cérebros saudáveis, né? Sem o auxílio de uma fonte exógena, né? E como que esse paciente pode se apresentar? Bom, geralmente a apresentação clínica do diabético com disfunção cognitiva ela é variada, porque ela vai se dar conforme o aspecto da cognição que é afetado, né? Então, a gente tem, por exemplo, predomínio da perda de memória. Então, é aquele paciente que se esquece de tomar os medicamentos, né? De monitorar a glicemia, de comer antes dos exercícios, de comer no tempo adequado. Nós temos também a dificuldade de resolver problemas, né? O paciente lembra do que deve fazer, mas ele não consegue aplicar, né? Então, eles tendem a não saber o que fazer nos próprios eventos de hipoglicemia, né? E a dificuldade também de começar novos comportamentos. Então, o paciente é teimoso, ele tem uma grande recusa a começar, né, um novo esquema terapêutico, né? E como que a gente reconhece esse déficit cognitivo?
Então, deve ser feito o rastreio, né, e o acompanhamento anual com testes cognitivos em todos os pacientes acima de 65 anos. E com o acompanhamento, é mais fácil de reconhecer as mudanças, né, daqueles padrões anteriores. Então, na prática clínica, os familiares conseguem identificar o déficit cognitivo moderado, né, e grave, geralmente, e muitas vezes, né, os pacientes com regimes farmacológicos simples e aqueles déficits cognitivos mais moderados, eles conseguem seguir o seu tratamento de maneira adequada, né? E, bom, ainda não está claro, né, se regimes terapêuticos mais intensivos diminuem o risco do declínio cognitivo, né? Os estudos são muito conflitantes, então teve um estudo de corte, né, que nós abordamos aí no nosso estudo, né, em uma população de meia idade, que mostrou que o controle rígido da glicemia pareceu diminuir o risco de déficit cognitivo mais tardiamente, e por outro lado, também há bastante evidência para contraindicar esquemas terapêuticos rigorosos na população idosa, né? Porque isso aumenta o risco, por exemplo, de uma hipoglicemia e de uma falha terapêutica, né? Então, maiores estudos nessa área devem ser feitos, né, para haver recomendações mais claras e mais precisas, né, sobre a prevenção dessa situação. E aí, como conclusão, né, o diabetes mellitus tipo 2 e a demência compartilham fatores de risco e ambas atingem uma população de idade mais avançada, né? E a partir do entendimento dessa correlação entre, né, essas patologias e da identificação da sua prevalência, é possível que a gente estabeleça parâmetros, né, para avaliar o comprometimento humano, né, diante do diabetes mellitus tipo 2 e identificar, né, os demais fatores predisponentes aí ao declínio cognitivo, né, dependente de uma hiperglicemia. Então, aqui estão elucidadas as principais referências que foram utilizadas no nosso estudo e principalmente para a confecção desse slide. E agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigada.